Nesta aula, vejamos como proteger as senhas dos usuários cadastrados, né, no nosso banco. Então, para isso, primeiramente vamos fazer o seguinte, vamos lá no PostgreSQL, vamos aqui abrir aqui nosso banco de dados do Contatos BD, tá? E vamos lá nas tabelas usuários e vamos fazer o seguinte, vou clicar com o botão direito aqui, vou na ferramenta de SQL Query Tool, e aí nós vamos fazer o seguinte, vamos ver o último usuário que a gente cadastrou, select asterisco from usuários, where, nome, like, Beltrano, Ciclano, qual foi? Beltrano, né? O último que a gente cadastrou. Beltrano, não importa o que tem no final. Vamos escutar essa consulta aqui. Beleza. Tá lá nosso Beltrano, né? O ID dele é o 4, né? E-mail beltrano@gmail.com, mas a senha dele é 12345, né? Então é fácil da gente descobrir a senha, né? Então quem tem acesso ao banco de dados, via PGAdmin, pode ver claramente qual é a senha que foi cadastrada para esse usuário. Então, para a gente proteger esse usuário, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai cifrar esta senha aqui, né? No momento que a gente cadastrar o usuário, tá? Dessa forma fica mais difícil da gente descobrir qual é a senha desse usuário. Bom, para isso, a gente vai voltar lá no nosso projeto e a gente tem que instalar uma dependência aqui do Express, que é o seguinte, do Node, que é o seguinte. Então, vamos instalar uma nova dependência aqui no nosso pack.json, que é a biblioteca bcrypt, né? Então, npm install bcrypt JS, que vai nos trazer algumas funcionalidades, né, para tratamento para cifragem de textos na nossa aplicação, de dados da nossa aplicação. Tá? Então nós vamos usar essa bcrypt JS para cifrar o nosso campo de senha na nossa aplicação. Então, feita a instalação aqui do bcrypt, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a importação dela aqui, né, na nossa aplicação. Então, const, nós vamos usar então uma constante chamada bcrypt, vai ser igual ao require, né, bcrypt JS que nós acabamos de instalar. E aí nós vamos usar agora essa biblioteca para fazer o seguinte. Primeiro, no momento que a gente cadastrar um novo usuário aqui, que a gente for salvar o usuário, esta senha aqui a gente vai salvar ela criptografada, né, cifrada, usando a bcrypt. É muito simples o uso dessa funcionalidade, tá? Basta a gente vir aqui, né, e fazer o seguinte, tá? Nós temos que fazer o seguinte. A primeira coisa que nós temos que fazer, o bcrypt funciona da seguinte forma, né? Ele vai gerar o que a gente chama de hash, né? Que nada mais é do que uma cifra a partir, né, do conteúdo de uma determinada sequência de caracteres, tá? E ele usa como um recurso a mais o que ele chama de salt, né? Então nós vamos declarar uma variável que nós vamos chamar de salt, que é o seguinte, né? Primeiro vamos gerar ela aqui e eu já explico como é que é esse funcionamento dessa variável chamada salt. Então, bcrypt, vou chamar lá o bcrypt e nós temos uma funçãozinha aqui chamada gensalt, né? Sync, gensalt sync, que recebe como argumento um valor, tá? O padrão aqui é o 10. Tá? O que seria esse gsaltsync, que é essa funçãozinha gsaltsync? Ele vai fazer o seguinte, ele vai gerar 10 caracteres aleatórios para a gente que vão ser adicionados na nossa senha, para dar mais dificuldade ainda de a gente tentar, de algum algoritmo de força bruta, tentar quebrar a nossa senha, certo? Tentar descobrir qual foi a senha gerada pela nossa função, tá? E aí depois nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma outra variávelzinha aqui que nós vamos chamar de senha cripto, que é a senha criptografada. Então, nós vamos gerar a senha criptografada a partir do seguinte, a partir de bcrypt, tá? A partir de bcrypt, nós temos uma funçãozinha chamada hashsync, que recebe dois argumentos, tá? O dado que a gente quer cifrar, que a gente quer gerar criptografado, que é na verdade o que? A nossa senha ali, né? Nossa variável senha, que nós declaramos ali anteriormente, e o salt que nós vamos usar aqui para incrementar ainda mais, né, esta cifra, certo? Então, a partir desses dois parâmetros que a gente passa para essa função hashsync, né, que é o texto que a gente quer criptografar, que a gente quer cifrar, que é o conteúdo da senha,
mais o salt que é gerado aqui, essa variável que é gerada aleatoriamente aqui, esses 10 caracteres que são gerados aleatoriamente através dessa funçãozinha. Então, a partir da união desses dois elementos, né, o hash-sync então gera para a gente essa variável senha criptografada, né, que nós vamos então armazenar no banco de dados. Um detalhe, o padrão aqui é 10. Quanto maior esse padrão aqui, né, mais segurança nós vamos dar aqui para a nossa senha criptografada. Entretanto, quanto maior o valor que a gente colocar aqui, mais lento vai ser o processo de cifragem dessa nossa senha, certo? Nós vamos usar o padrão aqui, que é o 10, certo? Bom, aí, depois que a gente gerar a senha, basta a gente usar, né, essa senha cripto aqui, ó, substituindo aqui o valor do atributo senha que a gente vai armazenar na tabela, por esse que foi gerado aqui, que é a senha cripto, certo? Já criptografada. Só salvamos aqui, tá? E agora, quando a gente testar a nossa aplicação, tá? Vamos lá na Node Index, tá? Abrimos aqui no nosso navegador, localhost 3000, e a gente vai cadastrar um novo usuário. Vamos chamar ele de Outrano. Outrano@gmail.com 12345. Vamos salvar o Outrano. Opa, deu um tilt aqui. Por quê? Get Salt Sync. Por que deu um errinho aqui? Ah, eu usei aqui a funçãozinha errada. Não é Get Salt Sync, é Gen Salt Sync, para gerar esse salt, né? Nós temos o Get Salt, que retorna esse salt, e o Gen para gerar. Eu usei o errado aqui. Só vamos salvar aqui novamente. Vou interromper aqui e vamos executar novamente a nossa aplicação. Voltamos lá no navegador e vamos fazer o seguinte, tentar salvar o Outrano novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Salvar o Outrano, agora sim. Foi salvo, né? Usuário cadastrado com sucesso. Voltou aqui para a parte de autenticação, para que a gente possa fazer o login agora do Outrano. Só que agora a gente vai lá no banco de dados e vamos verificar se realmente ele salvou esse Outrano aqui com a senha cadastrada, do jeito que a gente informou. Então, select asterisco from usuários, where nome like, em vez de Beltrano, nós vamos colocar o Outrano aqui. Outrano. Mandamos executar. Vejam lá que agora nós temos aqui o Outrano, né, com a senha cifrada. Olha só como é que ficou o campo criptografado, certo? Bom, aí você deve estar perguntando, tá, mas aí eu tenho que decorar isso aqui tudo para eu digitar lá na hora do login do usuário? Não. Lá na hora do login do usuário, ele vai informar exatamente, né, aqueles dados no momento do cadastro, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E aí, na hora que a nossa aplicação for fazer a autenticação do usuário, né, aqui na tela de login, nós vamos fazer o seguinte: ao invés de a gente comparar a senha dessa forma que a gente está fazendo aqui, né, se usuário.senha igual o rec.body.senha, nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos usar aquela funçãozinha do bcrypt, que é o compare sync, né, que vai comparar dois campos, dois valores informados, né? Primeiro, nós vamos passar como argumento, né, o recbody. Primeiro que a gente vai passar vai ser o recbody.senha, que ele vai digitar lá no formulário de autenticação, de login, né? Ele vai digitar 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai comparar com a senha que está gravado lá, usuário.senha, que está gravado lá no campo senha já criptografado, né, na tabela. Tá? Esse aqui é o campo senha já criptografado na tabela. Ele vai comparar com o que ele digitou lá no formulário do login, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que essa funçãozinha compare sync vai fazer? Ela vai cifrar essa senha que o usuário informou lá e comparar com essa que já tem cadastrada lá no banco. Se bater, né, ele manda para a parte de entrada da aplicação. Caso contrário, ele diz que o usuário senha inválido e manda para a parte de entrada da aplicação novamente. Vamos salvar aqui, né, e vamos testar essa funcionalidade. Tá? Node Index. Opa, deu um errinho aqui. Eu esqueci de alguma coisa aqui. Ah, eu esqueci aqui de fechar os parênteses aqui. Como eu abri aqui uma outra funçãozinha, tem que fechar aqui, salvar novamente. E aí vamos executar o Node Index. Agora sim. Então aqui eu venho no meu
Chrome, e aqui eu vou fazer a autenticação do usuário, tá? Que é o usuário Outrano. Senha 1, 2, 3, 4, 5, login, beleza. Deu certo aqui a autenticação do usuário, né? Com o esquema de cifragem da nossa senha, certo? Ainda está faltando algumas funcionalidades aqui na nossa aplicação, que é o seguinte, né? Não basta a gente autenticar o usuário, né? Nós demos acesso ao usuário aqui na nossa aplicação, certo? Mas nós temos que fazer o controle, né, de permissão de acesso nessa nossa aplicação aqui. Além de autenticar o usuário, nós temos que verificar se o usuário digitar aqui, ó, por exemplo, na barra de endereços, barra contatos, por exemplo, ou barra index, sem estar autenticado, ele não pode mandar para essa página, ok? Certo? Vamos entender melhor isso aqui fazendo o seguinte, vamos interromper aqui a nossa aplicação, tá? Vamos rodar novamente e vamos voltar lá no localhost 3000. Quando a gente colocar localhost 3000 aqui, ele vai para a página de entrada para autenticar o usuário aqui, mas eu posso burlar isso aqui, né? Eu posso, por exemplo, tentar entrar direto lá na página de cadastro de categorias. Então, se eu colocar aqui localhost 2.3000 barra categorias, né, barra lista, tecla Enter, olha só, ele já mostra aqui, sem eu fazer a autenticação, a listagem de categorias. Eu não posso permitir isso. Eu só posso permitir o acesso a esta página aqui para usuários autenticados, certo? Então nós vamos implementar agora a rotina de autorização, né? Além da autenticação, a autorização de acesso a páginas para usuários efetivamente logados no nosso sistema.